Olá! Nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão a partir do fato histórico narrado pelo evangelista Lucas no capítulo 17 do seu evangelho, onde ele fala sobre o encontro de Jesus com os 10 leprosos. Eu desejo tirar desse texto algumas lições importantes para a nossa vida. Permaneça comigo e vamos refletir juntos sobre isso. O texto de Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19, ele narra um fato histórico muito peculiar, porque Jesus, quando ele sai da Galileia em direção a Jerusalém, ele não usa o caminho comum que era percorrido pela maioria das pessoas que faziam esse trajeto. Jesus ele usa um caminho diferente que vai levá-lo até os limites entre Samaria e Galileia. Nessa região havia muitas aldeias fora das cidades, habitadas geralmente por pessoas excluídas da comunidade judaica por algum motivo, principalmente por causa da lepra. O leproso, nos tempos bíblicos, ele sofria muito porque ele era rejeitado, ele era excluído do convívio social, porque a lepra era vista como uma espécie de maldição, uma espécie de síndrome do pecado. E esse fato fazia com que essas pessoas tivessem que viver isolada. É interessante perceber que quando Jesus passa por essa aldeia, os leprosos o reconhecem e a uma certa distância, alguns dizem 15 metros, outros dizem 100 passos, a esta distância eles clamaram por misericórdia. Jesus, ao contemplar a condição deles, o clamor, a aflição dessas pessoas, ele olha com um olhar de misericórdia, de compaixão e diz a eles apenas que se apresentem aos sacerdotes, que era o ritual exigido, descrito em Levítico capítulo 13 e capítulo 14, sobre a condição do leproso. Ao se dirigirem para se apresentar aos sacerdotes, eles percebem que estavam curados. 9 deles continuam o seu caminho. Um deles retorna até Jesus para agradecer. Esse fato histórico, ele nos ensina lições importantes que eu gostaria de refletir com você sobre elas neste momento. A primeira lição que esse texto nos ensina é que não há homem tão distante, tão perdido, em situação de tanta miséria e calamidade que não possa ser alcançado e tocado pelo Senhor Jesus Cristo. A condição desfavorável de miséria, de pecaminosidade, de abandono do ser humano não é suficientemente grande, poderosa, forte para afastar Jesus do seu propósito. Quando ele tem o propósito de mudar a vida de alguém, ele percorre um caminho diferente para alcançar essa pessoa. E essa é uma lição maravilhosa porque demonstra a grandiosidade do amor, da compaixão de Jesus Cristo por qualquer ser humano, independente da condição espiritual, física e emocional que ele se encontre. A segunda lição que nós aprendemos é que há um exemplo de união entre aqueles que estão em situação de rejeição e miséria. Em vista de os leprosos estarem separados do convívio da sua comunidade, dos seus familiares, é notável a sua atitude de reunir-se em grupo para ajudarem-se mutuamente. Eles uniram-se em grupo para encontrar amparo uns nos outros, para encontrar companhia, para encontrar talvez o abraço que já não podiam ter de seus familiares e de seus amigos. Eles procuraram os seus iguais para terem uma experiência semelhante e conviverem juntos. Uma outra lição importante é que o fato de haver um samaritano juntamente com os judeus demonstra que a condição de miséria humana ela não está relacionada exclusivamente a uma classe de pessoas, a uma raça de pessoas. Ela, infelizmente, a tragédia, a miséria, o sofrimento, ela afeta todas as pessoas. E neste momento nós podemos perceber que, mesmo naquela condição, essas barreiras foram quebradas, porque no momento de miséria, de sofrimento, as pessoas se uniram num único bloco e clamaram por Jesus. Uniram-se num conjunto unificado para clamarem ao Senhor Jesus Cristo, para receberem a sua misericórdia. Essa história, ela mostra que, apesar das circunstâncias desfavoráveis que as pessoas vivem, que aqueles leprosos estavam vivendo, havia um objetivo em comum. E esse objetivo em comum era serem alcançados pelo Senhor Jesus Cristo.
E isso é algo que nos ensina uma lição extraordinária, porque essa união possibilitou que eles fossem vistos e fossem ouvidos e fossem sarados pelo Senhor Jesus Cristo. Outra lição importante que aprendemos aqui está no versículo 17 do capítulo 17, quando Jesus ele faz uma pergunta retórica. Ele diz: não foram limpos os 10? E os 9? Onde estão? É possível que os 9 tivessem agora curados e tão envolvidos em sua alegria, em sua felicidade de retornarem para o convívio de seus familiares e amigos, que eles acabaram por esquecer do benefício e do benfeitor. Isso é algo que comumente acontece, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Quando recebem uma bênção do Senhor Jesus Cristo, quando são alcançados pela misericórdia de Deus e a sua vida é transformada, a sua vida é mudada e eles passam a experimentar um novo momento, muitos de nós esquecemos dos benefícios provenientes da bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que infelizmente lembram do Senhor Jesus Cristo apenas nos momentos de dificuldade, quando precisam dele por alguma razão, precisam dele por causa da sua necessidade de saúde, por algum problema financeiro, e aí recorrem a Jesus Cristo como se este fosse uma espécie de faz tudo por nós. É evidente que nessas horas nós devemos nos recorrer a ele, mas quando nós formos abençoados, não podemos nos esquecer dos benefícios que ele nos tem proporcionado, e se nós o procuramos para pedir, devemos procurar para agradecer. Este comportamento dos 9 demonstrou uma relativa falta de gratidão ao que o Senhor Jesus Cristo fez por eles. Que nós não venhamos agir como esses 9, mas que nós sejamos semelhante a este a este samaritano, a esse estrangeiro, e que nós possamos retornar a Cristo. Assim como nós vamos a Ele para pedir, que nós possamos voltar a Ele para agradecer. Uma outra lição importante é que o retorno do samaritano mostra que ele, primeiro, tinha um coração agradecido e reconheceu os méritos do seu benfeitor, reconheceu os méritos de Jesus Cristo, reconheceu a misericórdia de Cristo da qual ele havia sido alvo. Segundo, as demais coisas poderiam esperar. Os rituais, a apresentação aos sacerdotes, poderia esperar. Sua prioridade agora era agradecer pelo que ele havia recebido do Senhor. Por último, uma última lição diz respeito ao nosso convívio diário com Jesus e com as pessoas à nossa volta. Demonstre sua gratidão ao Senhor Jesus todos os dias da sua vida, mas também na sua prática diária, na sua vida diária, demonstre sua gratidão ao teu próximo quando ele te ajudar. Muitas vezes nós lembramos facilmente das pessoas que nos ofendem, agora nós esquecemos muitas vezes dos benefícios que recebemos de alguém. Nós esquecemos muitas vezes das pessoas que nos ajudaram, das pessoas que nos beneficiaram, das pessoas que em algum momento nos socorreram. Que nós sejamos gratos a Jesus Cristo, mas que sejamos gratos a quem nos faz bem, sempre. Todos os dias. Uma vida de gratidão é uma vida onde nós demonstramos as nossas verdadeiras emoções. Uma vida de gratidão é quando nós demonstramos sentimentos sinceros e sinceros sentimentos por algum benefício que recebemos de alguém. Seja grato todos os dias da sua vida. Forte abraço, Deus te abençoe.